A Rádio Madalena, em parceria com o canal O Que Rola na Geronto, apresenta o seguinte programa. Gravando. Oi, gente, estamos aqui de volta, né, para gravar o nosso primeiro programa de hoje. Então, antes de começarmos a gravação, nós gostaríamos de agradecer a todos que entraram no nosso canal, agradecer a todas as mensagens de incentivo dos nossos amigos e dividir com vocês que este é um canal de todos nós. Nós queremos compartilhar isso com vocês e queremos muito que vocês compartilhem as suas opiniões conosco. E queremos também que vocês convidem os idosos a dividir a opinião deles conosco, porque esse é um canal para todos nós os idosos construindo juntos. Nós vamos colocar e disponibilizar no canal links e bibliografia a respeito de todos os assuntos que nós vamos estar abordando. Tá? Também nos foi perguntado qual é a periodicidade do nosso canal. Nós estamos nos organizando para ter um programa semanal, inicialmente um programa semanal todas as segundas-feiras. Agora, Carlos, a gente teve mais, dentro dos comentários, sugestões? Nós tivemos algumas sugestões, que foi a questão da vacinação do idoso, né? Quais as vacinas que são importantes, né, para ficar atento com o idoso. Quando parar de dirigir, esse foi um tema bem interessante que apareceu, né? E é um desafio a gente pensar nisso, né? Quando parar de dirigir. E aí, seguindo essa linha, quando não é possível mais morar sozinho. Até quando, né, é possível o morar sozinho, né? A outra questão que foi levantada, a questão do cuidado e do cuidador. Que a gente vai ter tema específico para isso já. Isso, a gente vai ter um programa só para isso, né? A intergeracionalidade é um tema que foi sugerido também, que é interessante, né? A interação de pessoas idosas com pessoas mais jovens, né? Atividade física e lazer são duas questões também que são importantes da gente discutir. Tá? E ainda só na tua apresentação, uma outra questão que foi levantada nos comentários era sobre a questão da distância, né, que a gente está da câmera, né? Algumas pessoas sugeriram que a gente ficasse um pouco mais próximo e nesse momento, infelizmente, a gente não tem uma questão técnica, né, para isso. Então, assim, a gente vai fazer o possível para falar um pouco mais alto, para que o som fique bom, mas que a gente possa transmitir, né? Nós estamos nos aprimorando, né? Vamos procurar melhorar a cada momento e aceitamos todas as colocações de vocês nesse sentido para que a gente possa aprimorar. Olha, e nesse sentido, as sugestões que vocês nos mandaram foi muito legal, porque está nos ajudando a pensar qual é a melhor maneira de transmitir isso daqui para ser algo bem agradável e que seja algo da vida e da vivência de todos. Volto a insistir aquilo que nós falamos na primeira vez, né? Tanto para as pessoas que já são idosas, quanto para as pessoas que um dia serão idosas. Tem uma questão que ficou permeando o canal, né, que nós denominamos o que rola na Geronto. O que é a Geronto? Então, Geronto vem de gerontologia, então seria interessante a gente deixar claro aqui qual é a diferença entre geriatria e gerontologia. Sérgio, como é que você definiria a geriatria? Numa definição bem prática, bem, vamos dizer, mais popular, geriatria seria uma especialidade dentre as especialidades médicas, né, da medicina, que lida com as doenças e o processo clínico de senilidade do envelhecimento. Então seria a parte das doenças e do envelhecimento na parte clínica, médica. Isto seria então uma especialidade da medicina, a geriatria. Seria, Sérgio, um médico que cuida das doenças que acometem mais as pessoas idosas? Seria Sim. Isso que aparece mais? Sim, quais são as doenças mais prevalentes e começar a estudar essas doenças mais prevalentes, como que elas se expressam nas pessoas idosas. Então isso que é a geriatria. É uma especialidade médica, apesar de ser uma especialidade que tem uma visão geral, porque o geriatra, na verdade, é um especialista generalista, porque ele tem de abarcar todos os órgãos, todos os sistemas do corpo do idoso
E, portanto, ele não é só o do cérebro, do estômago, do fígado, ortopédico, não. Ele tem de olhar todo o envelhecimento naquele indivíduo do ponto de vista médico. Ou seja, talvez alguém não saiba, você é médico geriatra? Sou médico geriatra Uhum. e defendo que a geriatria é uma parte da gerontologia. E como é que a gente poderia entender gerontologia, Carlos? Então, a gerontologia, a gente vai pensar numa forma mais abrangente, né? São questões biopsicossociais, então assim, vamos pensar na inserção do idoso na sociedade, vamos pensar em políticas públicas que deem conta de atenção a esse idoso, questões de violência, questões de família. Então, assim, por exemplo, o Sérgio já definiu a geriatria, né? Então, para ser geriatra você precisa ser um médico. O gerontólogo não, o gerontólogo ele abarca todas as profissões, né? Então a gente pode ter assistente social, psicólogo, enfermeiro, né? Educador físico, todas as profissões podem fazer uma especialização na gerontologia. E hoje já existe também o bacharel em gerontologia. Então nós temos diferentes áreas do conhecimento que podem se especializar na área de gerontologia, na área de envelhecimento e daí na área de gerontologia, e dentro da especialidade médica a geriatria. Inclusive, o geriatra, na verdade, tem de ter uma visão gerontológica. Ele não pode ficar única e exclusivamente na parte clínica das doenças. Para ser um bom geriatra, ele tem que ser um bom gerontólogo, porque ele vai entender todo o processo do envelhecimento, que no último caso vai influenciar nas próprias doenças, na forma como essas doenças se expressam nos indivíduos idosos. Então, o geriatra tem de ser um gerontólogo. Bom, vamos entrar no pauta de hoje? Vamos. Tá. Então, nós escolhemos para começar a conversar com vocês um tema que saiu muito na mídia recentemente, que tem trazido vários comentários positivos, negativos e muito mais polêmicas, né? Polemizando a questão, e por isso nós o escolhemos para começar o nosso canal. Então, nós vamos discutir hoje a questão de adoção de idosos. Marília, o que seria adoção de idosos? Adoção de idosos é uma coisa muito nova, conforme nós estamos vendo. Na verdade, a adoção de idosos, de pessoas idosas, não existe como a gente pode dizer, no ordenamento jurídico da lei brasileira. O que nós conhecemos é a adoção para crianças. Então, essa é a grande novidade. Existe um projeto de lei que tem o número 5532. Ele entrou no final do ano, em outubro do ano passado, nas casas que fazem as leis brasileiras. No caso, entrou na Câmara dos Deputados, que propõe uma mudança num dos artigos do Estatuto do Idoso para incluir o acolhimento de idosos em casas, em famílias, através desse processo que se chama adoção. Adoção para crianças é quando uma família passa a responsabilizar-se legalmente e adotando até da condição de filho, nome, sobrenome, para uma criança cujo pais eles abandonaram, morreram, houve algum problema que os pais perderam, que a gente chama de pátrio poder, que é aquela capacidade de cuidar dos filhos. Então, esse nome, adoção de idosos, é isso que tem causado um certo incômodo dentro da sociedade, dos especialistas, porque não está muito claro ainda o que envolve esse termo adoção de idosos. Eu queria fazer uma separação. Não é aquela adoção que algumas instituições fazem no final de ano para você dar uma roupa, visitar um idoso, fazer uma atividade. Adote o idoso. Seria apadrinhamento. Esse seria um apadrinhamento. Não é isso que o projeto de lei, repito, 5532, ele é de autoria de um deputado lá de Pernambuco que se chama Océsio Silva. Não se preocupa, porque ao final nós vamos linkar o site do Congresso para você baixar esse projeto de lei. Projeto de lei, gente, ainda não é lei. Ele está em discussão para tratar sobre o assunto. Então, assim, adoção de idosos, o que isso significa? Quer dizer que pessoas poderão adotar o idoso, levá-los para casa, cuidar dele, e é exatamente isso que nós nos propomos a fazer hoje, para pensar quais são as consequências de um projeto que pretende adotar idosos. Marília, então,
quando você fala essa questão de adotar a criança, por exemplo, e todas as questões legais, como é que fica isso em relação ao idoso, né? São questões que a gente tem que pensar, né? Essa família que é padrinha, né? Ela vai ter direito à herança, né, que esse idoso tem. Assim, idoso que recebe aposentadoria, a gente tem que tomar cuidado para que essa família não se apodere disso, né? São várias questões, Carlos, que o projeto de lei não está muito claro nesse sentido. E nós, como trabalhamos com envelhecimento, isso nos traz preocupação. Que condições serão estas, né? Que idosos serão adotados? O idoso, eu só vou chamar a atenção de uma coisa que no envelhecimento é fundamental. A idade não tira o direito que o idoso tem a decidir a sua vida, Exato. não é? Então, só se tira esse direito quando ele é interditado, que é um processo jurídico que nomeia uma pessoa para cuidar dele. Agora, nós perguntamos, essa adoção vai para quem já está interditado? Vai para idoso abandonado? Vai para idoso dependente? Quem seriam as pessoas idosas que seriam adotadas, que não está muito Essa claro. questão de abandono também não está muito claro. O que é um idoso em situação de abandono? Aquele que não tem família? Ou é aquele que a família não simplesmente não o quer? Não é isso? Ou aquele que abandonou a família, que Exato. um dia ficou velho e agora você fala, não, você tem que cuidar desse idoso, né? Então tem várias... Isso tudo precisa ser mais esclarecido, porque falar o idoso está em situação de abandono é muito genérico. O que isso quer dizer? Então, são situações diferentes que vão demandar coisas diferentes, políticas diferentes. É verdade. O idoso, assim, nós temos que lembrar que as nossas famílias estão sendo cada vez mais nucleares, as nossas famílias estão mudando. Em uma recente pesquisa que nós fizemos nas instituições de longa permanência no Brasil, nós vimos que a principal razão, o principal motivo de institucionalização desses idosos era a necessidade que esses idosos tinham de cuidado, ou seja, as famílias não tinham mais condições de cuidar desses idosos. E dentro das políticas públicas existentes, não existem ainda, em número suficiente, uma política de cuidado de longa duração. E isso não tem ajudado muitas famílias a cuidar dos seus idosos. Então, o que é que nós estamos falando quando falamos de idosos em situação de abandono? Como fica essa questão, Marília, da questão das políticas públicas? Uma coisa nós precisamos relembrar e dizer. Nós temos um marco legal, o que eu chamo de marco legal? A conjunta de políticas já previamente aprovadas, definidas, dou exemplo, a Política Nacional do Idoso, né? O Estatuto do Idoso, a Política Nacional de Saúde do Idoso já prevê ações para atender, não é, as necessidades da população idosa de uma forma geral e tudo. Então esse marco legal nosso é muito bom e positivo. Se o Brasil, através da União, do Estado, dos municípios, implantasse tudo o que está previsto, eu acho que esse assunto de adoção não seria necessário, porque aqueles idosos que precisam de cuidado já estariam sendo atendidos. E me preocupa a gente trazer o termo adoção, porque nós vamos tirar a responsabilidade do Estado em operacionalizar, em implantar, em executar políticas públicas e levar para a família cuidar do idoso, sendo que ele deveria ser protegido pelo Estado. Posso falar uma complementação do que você está falando, Maria? Está, inclusive, na Constituição que o cuidar do idoso, não é essa palavra, mas, enfim, o cuidado à pessoa idosa é responsabilidade do Estado, da sociedade e da família. Então, seria um tripé. Só que o que tem acontecido, e a gente que trabalhou com políticas públicas vê muito bem, esse tripé não existe no Brasil, fica mais na responsabilidade da família. O Estado se omite em formular políticas boas para essa população. A sociedade também, poucas ideias, poucas iniciativas são dadas e fica muito na responsabilidade da família, que cada vez mais não tem como assumir essas responsabilidades. A Ieda falou, a mudança da família, gente,
A família brasileira, esqueçam aquela família extensa, estendida, tem várias pessoas, que a mulher era responsável pelo cuidado, a mulher estava sempre lá dentro da família, a mulher já saiu, já está todo mundo no mercado de trabalho, a família agora é uma família pequena, não tem mais condição de cuidar porque todos trabalham fora. Como é que faz para aquelas pessoas que são mais dependentes? E aí eu coloco, não é só idoso, é a criança, a pessoa com deficiência e o idoso que precisa de cuidados. Como é que faz se uma família hoje pequena, com responsabilidades no seu trabalho, todos trabalhando fora, como é que faz para fazer isso e a responsabilidade fica em cima deles? Só o Estado se omite. E essa questão ainda tem a questão do custo, né? Porque assim, Sim. esse idoso ele custa, né? Se você pensar no cuidado de uma família, por exemplo, que essa família pequena, onde todos trabalham, todos ficam fora, ela vai ter que pagar alguém para cuidar, ela vai ter que pagar um cuidador. Né? Então, assim, quem vai ser o responsável por isso? É a própria família? Com o recurso do idoso que paga? Então, assim, como é que se faz isso? E quem vai administrar esse recurso do idoso? Para que isso não fire uma situação de abuso financeiro que é previsto dentro das situações de violência contra a pessoa. Se a gente pensar que, assim, se o idoso tem, por exemplo, um benefício, uma aposentadoria, ao ser adotado, ele continua tendo a sua aposentadoria. Então, ele vai ter uma renda. Agora, se a gente pensar no idoso de baixa renda, por exemplo, que tem o BPC, que é o benefício de prestação continuada, um critério para o BPC é você ter uma renda muito baixa familiar, né? 1/4 do salário mínimo, né, Marília? A família. Na família, né? Então, assim, esse idoso ao ser adotado, ele possivelmente perde direito ao BPC. E aí, essa família vai cuidar desse idoso que ela tem tem a totalmente sem renda? ela tem condição de cuidar? E a outra coisa que, desculpa, Marília, a outra coisa que traz nessa nossa discussão a partir do momento que ela adota, essa adoção é permanente, ela vai ficar com este idoso, como diz a história do casamento, né? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte o separe. Ou quando ele, por exemplo, vir a demenciar ou vir a ficar num quadro de dependência mais grave, o que essa família vai fazer? Vai devolvê-lo? E vai devolvê-lo para quem? Porque a gente sabe que alguns casais, inclusive com criança, fazem isso. Isso, exatamente. Adota e depois devolve. Aí você tem uma situação de duplo abandono no final da vida. Então eu acho que essas são situações polêmicas que nós precisamos pensar. Eu gostaria de pensar muito na questão individual do sujeito, porque no projeto de lei fala daquelas pessoas que têm condições de decidir. Mas e aquelas que não têm condições de decidir? Não é? Como fica? Ele não vai ter direito a escolher para onde vai. E nós sabemos que na velhice, no envelhecimento, a relação que ele tem com o espaço no qual ele vive é determinante, inclusive, da sua qualidade de vida. Você vai levar um idoso para um outro local, para uma outra família, que aqui está se chamando de acolhedora, a gente percebe que todas as famílias são acolhedoras. E se eu, que sou a esposa, desejo adotar, será que meus filhos concordariam com essa adoção? Porque são perguntas determinantes que nós temos no processo de adoção, não é? Por exemplo, no projeto de lei, especifica alguma coisa de que o idoso poderá olhar essa família e dizer que quer ou não quer? Como fica essa autodeterminação dele, que é a autonomia, que nós defendemos, né? Que a gente defende, se ele pode olhar para a família, não quero ir para essa família. E tirar de uma cidade para outra, por exemplo. Eu moro em São É, Paulo, o idoso mora numa outra cidade. Olha, eu estou motivada, eu quero adotar. O que isso significa? Eu vou levar uma história de Em criança acontece isso. Acontece isso. Eu acho que são duas coisas importantes, né? De se pensar, se esse idoso quer ser adotado e por quem ele quer ser adotado. E qual o interesse? Porque, de verdade, trabalhando com pessoas idosas em situação de violência, existe, quando se fala em pesquisas de violência, nós não temos um banco único que dê o percentual, mas a violência financeira é muito presente na realidade dos idosos brasileiros. Então, enquanto muitas famílias esticam
inclusive para que o idoso continue a viver mais para poder usufruir daquela sua renda. Isso é uma questão que nós já abordamos. E o direito de herança? Eu adotei a pessoa, eu tenho um bem, para quem fica se ele tem filhos? Então vejam, é um projeto que precisa de discussão, precisa de participação através de discussão como essa que nós estamos provocando. Os conselhos municipais de idosos do Brasil, os estaduais, precisam se inteirar dessa questão para ter um posicionamento. Só vale uma informação. Não existe esse modelo de adoção em outros países. Isso é uma coisa muito nova que foi só Brasil. O Brasil que está propondo agora. Mas não existe na história, pelo menos nós pesquisamos nos outros países, não tem nem nesses países que já são mais envelhecidos há mais tempo do que o Brasil. Não tem. E detalhe, não existe na estrutura jurídica do Brasil o termo adoção para idosos. E tem para crianças. Então, nós precisamos acompanhar muito seriamente, com muita profundidade e contribuir nessa discussão. Então, eu acho que era essa a nossa ideia hoje, é mais trazer para atualizar todo mundo que está nos escutando, e nós gostaríamos de pedir que vocês divulgassem isso para as suas famílias, para os seus amigos, para os seus colegas, para que as pessoas realmente dessem as suas opiniões sobre o que nós colocamos, trouxessem outras questões que nós podemos não ter trazido hoje, para que isso possa ajudar na construção deste projeto de lei que está tramitando neste momento. Não é, Sérgio? Pois é, mas inclusive eu queria acrescentar uma coisa que é muito importante. Quando a gente fala que o idoso está abandonado, as várias situações de abandono, né? Por que a sua família que vai acolher, né? Por que a gente não tem como política boas instituições de longa permanência para as pessoas idosas, onde essas pessoas sejam acolhidas com uma qualidade excepcional? Então, na verdade, eu sinto que tem uma questão do Estado mínimo, sabe? Está muito em voga essa questão do Estado mínimo, em que, na verdade, aquilo que eu já falei, fica no tripé, fica só para a família, o Estado se omite, né? Não dá outras políticas, não implanta outras políticas que diminuiriam a necessidade desse idoso ser acolhido por alguém, mesmo porque quem será, quantas famílias terão para acolher esses milhares, centenas de milhares de idosos, não sei quantos hoje atualmente vivem em LPI, por exemplo. Vejam, eu acho que ainda tem mais uma questão. Parece que aqui a família virou um contraponto à situação da instituição. Porque na nossa cabeça, principalmente dos latinos, acho que aqui no Brasil a gente tem muita ideia de que uma instituição de longa permanência para idoso é aquele modelo asilar, né? O asilo de mendicância, como foi criado aqui no Brasil, em que é um verdadeiro depósito de velho, tá certo? Que não tem nem organização, nem fiscalização, nem sujeira, era um verdadeiro depósito. E deixar o meu idoso lá traz uma culpa imensa na família. E por que nós não temos instituições públicas com qualidade que deem exatamente tudo aquilo que uma família poderia dar? Eu também queria falar só mais uma coisa, que é lógico que, em princípio, essa questão da adoção tem vamos dizer, tem um lado positivo. Ele pega essa questão mais positiva no coração das pessoas, né? É uma questão de benevolência, essa acolhida, é uma questão de solidariedade, tá certo? Então, o idoso estaria em situação de abandono, iria para essa família e ele melhoraria, então, de vida, ele teria todas as condições, mas quem vai garantir essas condições? Quem vai fiscalizar isso? E que família que não conseguir dar essa condição, que família então poderia devolver esse idoso? Então, isso tudo nós temos que pensar, gente. Nós temos de tirar da nossa cabeça que instituição é asilo. Não. Instituição tem de ser algo
de boa qualidade, onde o idoso pode ficar com todas as suas demandas e necessidades bem supridas. Eu Essa é diria, a jogo. Sérgio, que instituição deve ser lugar para morar. Morar, E não, isso. acho que esse é o Exato. nosso ideal. E que também desconstruir o mito de que todas as famílias são maravilhosas. Porque quando a gente me ajudem agora. A gente desculpe, mas assim, que todas as famílias são lindas, maravilhosas, acolhedoras, não é uma verdade, principalmente no envelhecimento. Então, E nem todos os Não, idosos. as famílias não estão dando conta do próprio idoso dela, né? Imagina trazer um idoso de fora. Isso, não existem mais as famílias ideais. A família ideal não existe, assim como não existem as instituições ideais, não existem, nós idealizamos muitas coisas. Acho que assim, numa sociedade que envelhece, nós precisamos pensar em opções de moradia, e opções de moradia com qualidade. A instituição, ela tem que passar a ser uma opção de moradia. Uma opção de moradia com qualidade, é uma instituição onde eu iria, onde eu vou, visito e digo, um dia eu venho morar aqui. Ou eu coloco aqui alguém que eu goste, que eu ame, porque eu vou ter certeza que essa pessoa vai ser bem assistida. Então eu tenho que tirar da nossa cultura esse preconceito contra as instituições. Mas para que isso aconteça, a gente tem que trabalhar para que elas realmente passem a ser instituições de qualidade. As políticas públicas também têm que trabalhar nesse sentido. Sabe, eu de certa forma, não sou contra essa questão da adoção. Eu acho que tem uma parte positiva, mas ela tem, na minha opinião, um alcance limitado. Por que ela tem um alcance limitado? Porque não, é muito idoso, pouca família, vai ter cada vez mais idosos sem família e daqui a 30 anos vai ser pior, porque agora está aumentando o número de casais que não querem ter filhos. Exatamente. E aí, daqui a 30 anos, que família que vai cuidar desses idosos que não têm filhos? Então, por que o Estado não investe em políticas outras de acolhida também? Então, tudo bem, se a adoção for uma das políticas, ela não será a principal, não vai ter como, na minha opinião. Por exemplo, INPI de qualidade, né, com fiscalização, com RH, recursos humanos públicas. Eu acho que a grande questão é Instituições ser públicas, porque muitos idosos não têm. Particular a gente tem várias. né? Particular ótimas. Que muita gente quer ir, inclusive quer mudar lá, né? Então, públicas com recursos humanos necessários, com fiscalização, com uma legislação muito clara. Nós temos também de pensar em formar cuidadores, e aí não vamos discutir cuidador aqui, mas lembro a vocês que não vai ser cuidador formal, informal, família não tem mais essa possibilidade de ficar cuidando. Os cuidadores formais, já tem no Brasil algumas políticas públicas que investem nisso, que fornecem o cuidador. Aqui na cidade de São Paulo tem o programa Acompanhante de Idosos, em Belo Horizonte tem o programa Melhor Cuidado, que o poder público, o SUS, oferece o cuidador para ajudar a essas pessoas que estão em necessidade a ficar melhor, mesmo se morando sozinhas. E temos também os centros-dia, que já ajudam, principalmente idoso demenciado, por exemplo, que é um problema sério, que as instituições, inclusive públicas, não querem assumir o idoso com demência. Então, nós temos de investir nessas políticas, porque a adoção, no meu entender, vai ter um alcance limitado. Você levantou uma questão importante, que é a questão da fiscalização, né? Porque se a gente pensar nas instituições de longa permanência, que são poucas, né, Marília? São poucas, né? Que a gente públicas, sobretudo. 6,6%. Mas mesmo se a gente pegar no total, é pouco, né? Não atende a demanda, né? Sim. E a gente já não consegue ter uma fiscalização eficiente, né? Pensa em famílias, como é isso? A gente está pensando em instituição. Se a gente pensar família, né? Como é que vai ter a fiscalização dessas famílias? Como é que a gente vai saber que o idoso, de fato, está tendo a atenção merecida, está tendo cuidado, que ele não está sendo violentado financeiramente? Né? Então, assim, são questões... Por exemplo, quais os parâmetros mínimos que essas famílias vão ter de obedecer para que esse idoso tenha uma vida de qualidade, digna? Né? E aí você tem razão. Se eu estabeleço mesmo pequenos padrões mínimos, como é que eu fiscalizo se está fazendo? Isso está acontecendo. Inclusive, a gente conhece, muitas famílias pressionam o idoso
para ficar quieto, para não reclamar, Isso. que é um tipo de violência. Que nós, Que Não nós, então, na questão das violências, nós vamos ter um Nós dia vamos ter que falar especificamente isso. para E- trabalhar. E esse processo tem de pensar nessa questão, porque pode ter aí um viés de violência enorme se não for bem pensado nesse projeto. E assim, repito, você já falou de diversas formas, todos nós falamos, é o Estado se comprometer com aquela parte que tem na oferta, no planejamento, na execução e acompanhamento de políticas públicas. Eu acho que é isso, o Estado é corresponsável, o tripé levantado, na verdade, é assim, está no Estatuto do Idoso, que eu até trouxe aqui, para a gente não fugir dele, está dito assim, família, sociedade e Estado. Eu acho que nós estamos precisando inverter essa lógica. Estado, primeiro, família, sociedade, ou tanto faz como o outro, mas é isso. Isso. Então, nós queríamos muito ouvir, nós expressamos aqui a nossa opinião a respeito do que está circulando em relação à adoção de idosos. Nós gostaríamos muito de ouvir a opinião de vocês. Coloque aí no canal a sua opinião, o seu comentário, dê o seu like, né, para que esse canal se inscreva, dê o seu like, para que a gente possa continuar com o nosso canal e com as nossas discussões. E muito, muito obrigada pela participação de vocês. Qual é o próximo assunto que nós tínhamos pensado para a próxima encontro? HIV, idosos. Isso. Doenças sexualmente transmissíveis ou HIV só? A gente pode falar das doenças, mas o foco maior no HIV. HIV, tá. Isso, então vamos discutir na próxima segunda-feira com vocês a questão do HIV em idosos, das doenças sexualmente transmissíveis, com ênfase na questão do HIV. Esperamos vocês lá e já podem mandar seus questionamentos para o canal. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.